Olá, turma. Vamos para a nossa segunda parte aí na aula número 2, ok? Eu vou falar para vocês agora sobre a anatomia da planta da cana-de-açúcar. Vou abordar as principais características da planta, desde a morfologia do sistema radicular, como folhas e inflorescência. A planta da cana, ela é uma cultura, em comparada com as outras grandes culturas, que produz em um curto período uma grande quantidade de biomassa, né? Então, ela tem um alto rendimento de matéria verde. Ela é rica em energia e fibra, então é uma das plantas que tem maior eficiência fotossintética, ok? Quanto à morfologia da planta, a parte aérea é formada pelo colmo, pelas folhas, inflorescências e frutos. E a parte subterrânea é formada pelas raízes e rizomas, ok? Esses são formados aí por nós e entre nós também. O sistema radicular, ele tem uma função principal que é a sustentação da planta, mas também ele tem a função de absorver água e nutrientes, obviamente. A gente vai encontrar uma diferença no sistema radicular da cana-planta, que ele é mais superficial, né, e mais intenso nessas camadas, e comparado com o sistema radicular da cana-soca, que ele vai ter um incremento na exploração da subsuperfície, né, vai em camadas mais profundas. As raízes, elas são fasciculadas em cabeleira, elas têm até 4 metros de profundidade. A maior parte dessas raízes encontra-se nos primeiros 50 centímetros, mas estima-se que aproximadamente mais da metade estão aí nos primeiros 20, 30 centímetros de profundidade. A profundidade da raiz vai variar conforme as variedades, tá? Vai haver diferença. Os rizomas, eles são constituídos aí por nós ou internódios, né? E gemas, as quais são responsáveis pela formação dos perfilhos da touceira. As novas touceiras da soca ou da riçoca, né? Elas vão se originar desses rizomas que brotarão após a colheita, tá? A cana-planta, ela tem uma menor quantidade de raízes que a soqueira, porém a absorção por unidade de superfície é bem maior, por conta que são raízes novas e tenras, ok? Em comparado com o conjunto de raízes das soqueiras, da cana-soca, que tem uma proporção maior de raízes velhas e lignificadas. Aqui eu tenho uma imagem onde eu mostro um pouco melhor o sistema radicular da planta da cana, né, da cana-planta e da cana de soca. Aqui na figura A, a gente tem aqui, ó, o sistema radicular, que é mais superficial, da planta cana, da cana-planta. E a imagem B, né, a gente tem o sistema radicular da cana-soca, que você percebe que ele é um pouco mais profundo, né? O sistema radicular em si, ele é composto, né? A gente tem aqui o tolete, né? Ele é composto por um perfilho, né? Então ele vai haver um perfilho primário. Esse perfilho primário, onde vai sair as primeiras emissões de folhas, né? E caules, né? Esse perfilho primário, ele tem uma emissão de raízes do perfilho. O tolete tem a emissão de raízes do tolete, né? E perfilhos secundários, onde vai ser a emissão de novos colmos, a brotação, né? Então, vai sair dessa região, né? Raízes de toletes, raízes de perfilhos. A gente tem o desenvolvimento do sistema radicular em 3 situações. Eu posso ter, primeiro, como a gente vê na imagem A, o crescimento do sistema radicular antes da emissão do perfilho primário, ou ao contrário, o perfilho primário sendo desenvolvido antes do sistema radicular, né? E devido principalmente à baixa aeração do solo, né? Então, quando o solo não tá muito compactado, primeiro sai o perfilho, né? Primário. E aqui na situação C, onde ambos estão desenvolvendo ao mesmo tempo, tanto o perfilho primário, né, como as raízes, o sistema radicular. O colmo, ele vai apresentar um formato cilíndrico composto por nós e entre nós, tá? E podem ser definidos como essa porção que fica acima do colo, que sustenta folhas e inflorescências, ok?
Então, a gente tem aqui uma touceira com vários colmos na época de colheita. O colmo tem algumas estruturas, tá? Ele é formado por quais estruturas? Pelo nó, que é a região onde vai ficar inserida a bainha da folha. Ele é formado pela zona radicular, que inclui aí a gema e os primórdios radiculares, tá? Ele vai ser formado pelo anel de crescimento, que tem região com células que permite aí o alongamento do entrenó, e a zona serosa ou entrenó propriamente dito. Então, essas são as estruturas do colmo. O nó, também chamado de nódio ou região nodal, ele é muito importante, porque é nessa região do nó que vai ser usado para a descrição das variedades de cana-de-açúcar. Então, é aí que contém a gema, é lá que contém o anel do crescimento, a cicatriz foliar, a zona radicular, e é bastante variável a região do nó entre os tipos de cana. Aqui é a região da cicatriz da bainha, essa estrutura que eu acabei de citar agora. As folhas mais velhas, elas vão ficando menos ativas e com o tempo elas morrem e se desprende do colmo. Isso deixa uma cicatriz. Isso é chamado de cicatriz da bainha, né, ou cicatriz foliar, tá? Aqui uma imagem onde eu tenho todas essas estruturas descritas, né? Eu tenho a região do entrenó, né? Aí eu tenho a região do nó, composto pelos primórdios de raiz, que tem a zona radicular, a gema, o anel de crescimento e essa zona serosa, né, que vai permitir aí o prolongamento, né, dos nossos entrenós. O anel de crescimento, ele situa-se na base interna e difere das demais partes do colmo pelo tamanho e pelo formato, né, pela coloração, tamanho e formato. Então, o que tem aqui, né, o anel de crescimento, né, ele vai ter uma coloração diferente da do colmo, tamanho e formatos também diferentes. A cicatriz foliar, né, é essa base da bainha da folha quando ela se destaca do colmo. Então, eu vou ter aí uma cicatriz, né, quando ela se desprende do colmo. A folha, a bainha da folha, quando ela se desprende do colmo. A zona radicular, ela é a região que vai abrigar a gema. Então, eu tenho aqui, né, a zona radicular, eu vou ter a gema, né, e os primórdios das raízes. Ao germinar, né, a planta da cana-de-açúcar vai emitir os primórdios radiculares, que vão ser as raízes, né, que pode ter no centro um ponto lilás ou marrom, que vai ser a raiz da nova planta, né. O internódio ou entrenó é a parte do colmo que se situa entre os dois nódios e apresenta várias formas: cilíndrica, carretel, oboconoidal, tumescente e até barril, né? Esses formatos e cores dos colmos podem variar, tá? A cor da casca, principalmente, pode se mostrar de coloração do amarelo até o vermelho, e a polpa do colmo pode ser cor branca, verde, creme ou castanha. Abaixo da cicatriz foliar, a gente vai ter a região serosa, que é uma parte mais espessa desse internó, né? E qual a gente denomina de distinto ou indistinto. Okay? Aqui nessa imagem dá para ver aqui, isso aqui seria o distinto ou indistinto. O formato e a cor do colmo é uma característica fenotípica bem importante, porque é muito útil na hora de descrever e identificar cada variedade. Aqui a imagem dos diferentes formatos, os internós, né, dos internódios, né, cilíndrico, carretel, conoidal, obiconoidal, tumescente. Cada uma dessas formas, né, pode apresentar-se de formato reto, curvado ou em zigue-zague. Tá? O diâmetro do internódio pode também medir de 2 centímetros ou estar entre 2 e 3 centímetros ou ter mais que 2 centímetros. Tá? Então, pode medir menos que 2, estar entre 2 e 3 ou ter mais de 3 centímetros. É, portanto, aí determinado aí, respectivamente por internódio de diâmetro fino, médio e grosso, conforme a gente viu um pouco dessas terminologias lá em classificação botânica. Essa estrutura ainda pode conter rachaduras, as quais também vão variar de tamanho e profundidade, e dependendo da variedade. E pode acontecer também uma ranhura na gema, tá? Então, aqui um detalhe, né, dos nós, dos internódios, onde a gente consegue ver que as gemas, elas ficam opostas no colmo. E que são gemas?
né? As gemas, elas estão localizadas em cada nó. Elas ficam dispostas no colmo, como a gente viu agora, anteriormente, nessa imagem, de maneira alternada e oposta, né? E são protegidas pela bainha da folha, que fica presa firmemente no entrenó. Essa bainha da folha, quando a folha vai ficando velha, né, e perde sua atividade, ela cai e vai deixar a cicatriz. Quando não, ela está protegendo a gema. Essa gema tem vários formatos também e vai servir para a caracterização e definição das variedades, tá? Algumas gemas possuem reentrâncias, né? E esse poro germinativo, ao germinar, é que vai emitir o broto, dando origem a um novo colmo. Então, os primórdios de raízes emitem novas raízes, né? E a gema permite a origem de um novo colmo. A gente tem aqui diversos tipos de gema apresentadas, né? A da imagem é uma oval alongada, mas nós temos triangular, pentagonal, romboide, redonda, oval, obovada, né? Imbricada. Aqui, a imagem, a gente tem uma oval alongada, tá? Aqui mais um pouco sobre os tipos de gema, né? Do Instituto Agronômico de Campinas, das cultivares do Instituto Agronômico de Campinas, né? Para a gente poder um pouco observar como é a imagem real, não só um desenho, né? Uma figura. Bom, as cascas dos colmos. As camadas de célula lignificada, mais lignificada, vão formar a casca, que a função, na verdade, é proteger os tecidos internos. Os tecidos internos, a gente vai ter os feixes vasculares, que são as fibras, né? E praticamente paralelos aí aos internós. E quando chega na região do nós, eles se embaraçam. Bom, vamos falar um pouco sobre as estruturas celulares desses colmos, né? Então, a gente tem a epiderme, a parede celular, que é a casca, são bem lignificadas, que envolve todos os feixes vasculares, xilemas e floemas, esclerênquima, né? Nessa região aqui é onde há o acúmulo esbranquiçado, é onde há o acúmulo dos açúcares, do caldo. Quando esses feixes vasculares chegam na região do nó, ocorre um embaraçamento, como eu havia dito. Esse embaraçamento vai permitir as ramificações necessárias, né? Ou vão para a bainha, folhas da planta, ou vão para o sistema radicular e as demais partes da planta, ok? Então, vão servir aí para o transporte de água e nutrientes. O tecido mais macio, que envolve os feixes vasculares, armazena o caldo que contém o açúcar. Então, a gente compreende que o colmo é a parte economicamente falando, mais importante da cana-de-açúcar, porque é dele que vai obter o produto a ser extraído na indústria, né? Esses colmos, eles têm fatores que afetam o seu crescimento e seu bom desenvolvimento. Pode ser afetado pela água, né, pela disponibilidade de água, pela disponibilidade de nutrientes no solo, pode ser afetado pela temperatura, luz, né, e a área foliar também pode alterar o desenvolvimento do colmo. Esses são os mais importantes. Aqui a gente consegue ver a disposição das folhas localizadas no nó e entrenó, né, e detalhes das estruturas contidas no nó, ok? Então, aqui, ó, nós vamos ter o colmo, aqui as folhas mais velhas, né? E o primeiro colar visível, né? Onde tem as folhas mais novas. Então, a partir desse primeiro colar visível, né? Desse primeiro nó, né? A gente consegue ver, contar as folhas mais novas, né? Abaixo deles são numeradas as folhas mais velhas. Bom, a característica das folhas, vamos pensar um pouco sobre elas agora. Elas são responsáveis por essa interação com a atmosfera, né? Essa troca de gases e vapor de água através dos estômatos, né? Que vão se abrindo e fechando conforme a função das células guardas vão sendo executadas. Então, se tiver um déficit hídrico, os estômatos se fecham para que a planta não perca água. E assim por diante. As folhas, assim como as gemas, elas também são alternadas e opostas, tá? E são presas no nós dos colmos.
Então, as gemas também, elas são da região dos nós, né? Elas são presas, as gemas nos nós, são compostas nos nós, são alternadas e opostas. As folhas, né, também, através da bainha foliar, é presa no nó do colmo, também são alternadas e opostas, tá? Elas podem ser divididas em duas partes. Eu tenho uma parte superior, que a gente chama de lâmina ou limbo, né, e uma parte inferior, que envolve o colmo, que é chamado de bainha da folha. Então vamos ver aqui melhor um pouco sobre as partes da folha. A folha completa da cana-de-açúcar, ela vai ter a lâmina foliar, o limbo, a bainha e o colar, tá? Então, ao longo do colmo, especificamente nessa região do nó, né, na região nodal, a folha fica ligada a ele. Então, com duas fileiras opostas e alternadas. Quando cai, deixa a cicatriz da bainha. A bainha é a parte compreendida, né, entre o colmo e a borda inferior da lâmina, ou seja, é o ponto de ligação da lâmina, da folha, na região nodal. Ela é bem desenvolvida e abraça o colmo por completo. A lâmina já é uma estrutura alongada, relativamente plana, que tem um comprimento variável, tá? E também com largura variável, dependendo da variedade. Ela é sustentada por uma nervura central e se estende por todo o seu comprimento, essa nervura. A lâmina, né? As características morfológicas da lâmina foliar da cana-de-açúcar são variáveis, como eu havia dito, e elas podem ser ereta, rígida, flácida ou arqueada, com ou sem manchas, sardas e pelos. Então, o comprimento, a largura, a cor são variáveis de acordo com a variedade e com as condições de meio ambiente que a cana está se desenvolvendo. Então, a lâmina foliar, ela pode ir aí até o topo, ser ereta, dobrada ou curvada próximo ao topo, curvada em sua altura média, com borda toda serrilhada. Então, para a gente caracterizar de maneira geral, né, a lâmina, o limbo, ela costuma ter bordas serrilhadas. Algumas variedades têm pelos bem finos, que a gente chama de jossal, no dorso das bainhas, e aí dificulta bastante o manuseio. A lâmina, né, elas podem ser numeradas de acordo com um sistema que serve para padronizar os estudos de crescimento, nutrição e diagnose. É o sistema CRISPR. É até difícil de falar, mas importa que a gente entenda como que funciona. A primeira folha, né, a folha que apresenta a aurícula visível no topo da planta, né, onde se localizam as folhas novas, recebe a denominação de folha mais um, tá? Essa folha representa a primeira folha completamente desenvolvida sob o ponto de vista fisiológico, que está totalmente desenrolada anatomicamente. As folhas mais velhas e secas, né, elas vão receber numerações decrescente, ou melhor, crescente, ou seja, mais 3, mais 2, mais 3, mais 4, e assim por diante. E as mais novas, em direção ao ponteiro, em direção à gema, vão receber numerações 0, menos 1, menos 2, assim por diante. Então, ó, como eu havia mostrado naquela imagem, né? Eu vou ter aqui o primeiro colar visível, né? Então, essa é a primeira folha completamente desenrolada e desenvolvida, né? Abaixo, eu vou começar de maneira crescente, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, né? Acima, em direção ao ápice, né, a gema apical, eu vou numerá-las de 0, 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, ok? A inflorescência. Quando atinge a maturação, quando a folha, né, quando a planta atinge a sua maturação fisiológica, né, ela encontra um estímulo ambiental onde o meristema apical da planta começa a se alterar, ela passa a ser de vegetativo para reprodutivo, vai começar a formar a inflorescência, tá? A inflorescência é do tipo panícula ou flecha e a flor, ela é hermafrodita, tá? Tem partes masculina e feminina na mesma planta, na mesma flor. O fotoperíodo, para que ocorra essa fase, né, de emissão da inflorescência, geralmente é próximo de 12,5 horas, e temperaturas noturnas entre 20 e 26 graus induzem o início da floração. Há que se atentar sobre isso. O fotoperíodo e a indução floral são amplamente correlacionados.
O fotoperíodo próximo de 12,5 horas, temperaturas entre 20 e 26 graus induzem o período da floração. Então, aquela planta passa, aquelas folhas passam a ter uma transformação de passarem de ser vegetativa para reprodutiva. Alguns pesquisadores destacam que as temperaturas aí noturnas têm mais influência ainda nesse florescimento. Então, aquelas ainda abaixo de 18 graus, durante 10 dias aí consecutivos, podem fazer essa indução floral, né? E as plantas passam a haver uma transformação do meristema vegetal para o meristema reprodutivo. Dessa forma, essa diferenciação, esse estímulo à diferenciação do meristema, né, para a formação da flor, vai ocorrer entre os meses de fevereiro, março e abril. E aí dando início no florescimento lá para abril, maio e junho, tá? A inflorescência, né, do panículo aberto, denominada bandeira ou flecha, né, ela é muito importante no melhoramento genético, o que é bem interessante, né, porque vai precisar de frutos, né, de reprodução sexuada para haver o cruzamento e melhoramento genético. No entanto, no cultivo comercial, ela é indesejada, ok? Ela é indesejável por quê? Porque há uma perca da energia e de teor de sacarose quando ocorre essa alteração do meristema de vegetativo para reprodutivo, do meristema apical, né? Então, a qualidade da matéria-prima cai consideravelmente. É interessante para programas de melhoramento, mas para fins comerciais não é. Então, ele pode ser tanto induzido, se você for fazer melhoramento genético, ou inibido, caso você deseje fazer somente produção comercial. De que forma? Né? Através de variações na época de plantio e corte, com o auxílio da irrigação, uma adubação adequada, um manejo artificial também no polo período. A flor da cana, ela é hermafrodita, ela vai ter um órgão feminino, né, onde tem 2 pistilos e 2 estigmas plumosos de coloração vermelha arroxeada, e vai ter um órgão masculino que tem 3 estames e anteras com coloração amarela arroxeada, dependendo da variedade, onde vai estar os grãos de pólen. Os frutos resultantes aí dessa fecundação, né, vão ter aproximadamente aí 1,5 a meio milímetro e tem uma depressão bem na região do embrião, tá? As flores são muito pequenas, vão formar espigas florais, né, agrupadas em panículas e rodeadas aí por longas fibras sedosas, tá? Congregando aí um enorme pendão terminal de cor cinza prateada. Ela é formada por esse eixo principal, a raque, onde vai ter as ramificações secundárias e terciárias. E cada espigueta tem uma flor que vai produzir um fruto. A inflorescência está ligado com o processo de isoporização ou chochamento, tá, dos entrenós, que é altamente prejudicial quando a gente deseja fazer o uso da cana industrial, porque a gente vai reduzir drasticamente a eficiência e a extração da sacarose. O que acontece, né? A quantidade de sacarose do caldo, né, vai ser transportado de vez da região do colmo, né, onde ele estava armazenado, para a região do meristema, onde está sendo desenvolvida a panícula. Então, essa isoporização vai ocorrer exatamente isso, vai ter uma desidratação dos tecidos do colmo. Esse caldo vai ser transportado, né, junto com os açúcares em direção às panículas, e aí essa perca de água do colmo, de forma gradativa, né, para promover o desenvolvimento das flores, né, da inflorescência, vai apresentar, o colmo vai apresentar uma coloração branca. Essa apresentação, né, gradativa de coloração branca é a isoporização, que tem diferentes graus, né? Então, há diferentes graus de isoporização do colmo, que para nós é indesejado, porque a gente tem o intuito de fazer assistência para produtores, né, cultivos comerciais. Agora, se o nosso objetivo for melhoramento genético, então isso não precisa ser considerado, né? Bom, o que eu tinha para hoje para agora era isso, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem suas perguntas, me chamem no WhatsApp, ok? Me perguntem
Prestem atenção nas explicações e nos slides para auxiliá-los na hora de responder os formulários e as atividades. Contem comigo, tá? Bons estudos!